Agora estamos ao vivo. Boa tarde. Em nome da LAMFAC, a gente gostaria de agradecer primeiramente as nossas professoras, Patrícia Depes e Maria Angélica, pela oportunidade de podermos oferecer esse simpósio para vocês. Gostaríamos também de agradecer aos nossos palestrantes pelo tempo disponível e também por trazer temas tão relevantes. Nós gostaríamos de lembrar que, ao final de hoje, nós teremos sorteios oferecidos pela OSPMED e também pela Medicel. E gostaríamos de agradecer a inscrição de todos, principalmente pessoas de outros cursos que vieram agregar mais conhecimento assim. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia, que vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço, as palestrantes da tarde, que a gente vai ter a palestra da Bernadette Baltazar, que já está aqui com a gente, e agradeço imensamente a presença dela aqui, e na sequência a gente vai falar com a Janine Pacheco. Gostaria de agradecer também os acadêmicos do curso de Medicina, por essa parceria super maravilhosa que a gente tem feito durante essa quarentena, de produzir esses simpósios, os seminários, as aulas, e conseguir fazer toda essa dinâmica das apresentações com a palestra na Zoom, transmissão no YouTube. Isso tem sido muito gratificante, os conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui para vocês, e toda essa grande prestação de serviço também para a comunidade, porque todas essas palestras estão abertas, os vídeos depois ficam disponíveis no YouTube, então a gente pode dar continuidade, mesmo quem não pode estar aqui presente, assistindo com a gente ao vivo, fazendo perguntas, mas pode depois assistir todos esses simpósios e seminários que a gente tem organizado. Então, agradeço muito essa parceria com os acadêmicos. Agradeço também a parceria com a professora Maria Angélica, que é uma grande amiga, e a gente tem trabalhado junto já nem sei mais quantos anos. Bom, hoje a gente vai falar com a Bernadette Baltazar, que é psicóloga formada pela UFES, com mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal do Espírito Santo também. A Bernadette vai falar sobre o perfil psicológico de uma vítima de violência contra a mulher, estratégias de abordagem e acolhimento. E a Bernadette, ela é psicóloga, gerente de políticas para as mulheres, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Bernadette me fez um comentário que ela gosta sempre de falar no plural, as mulheres, até porque ela vai mostrar, a gente às vezes, até o título desse simpósio vem violência contra a mulher, mas ela vai mostrar que, na verdade, somos plural, nós somos muitas, temos, enfim, o que ela vai mostrar hoje para a gente, esse envolvimento psicossocial e de acolhimento, o que a gente tem de políticas públicas voltadas para esse setor, principalmente a nível estadual, que é a experiência que ela traz aqui para nós hoje. Então, eu agradeço a presença dela, vou passar a palavra para a professora Maria Angélica, que vai falar um pouquinho, e depois, assim, a gente já deu tempo de todo mundo chegar aqui para a aula. Estou vendo que a cada minuto, né, a gente tem mais e mais, a audiência aumenta um pouquinho. Bom, então é isso. Professora Maria Angélica, quer fazer alguns comentários, gente, por favor? Só dar boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando hoje. Não poderia deixar de, nesse momento, agradecer a todos os nossos alunos que estão na organização desse evento, a professora Patrícia Depes, que é uma idealizadora desse evento e de vários outros eventos, e que tem com uma garra enorme, de uma forma muito aguerrida, trazido inúmeras contribuições para esses debates e enriquecer a formação dos nossos alunos, especialmente nesse momento de pandemia, um momento extremamente delicado que todos nós estamos vivendo. Agradecer a nossa palestrante que está iniciando a tarde, a professora Bernadette Baltazar, que gentilmente se associa a gente nessa parceria para que a gente possa trocar conhecimento. Meu carinho, meu agradecimento, meu reconhecimento a você, Bernadette, muito obrigada.
dizer da importância dessa temática de violência contra as mulheres. Compartilho com você dessa questão de que nós somos múltiplas, nós somos muitas, né? E principalmente com esse olhar do psicólogo, esse profissional tão especial, né? Trazer essa multiplicidade já para a gente debater, começar esse debate, já mostra a importância e a enorme sensibilidade da profissional que está vindo falar com a gente. Aliás, das profissionais, porque depois nós vamos ter uma outra profissional para estar falando sobre esse tema com a gente. Então, sem mais delongas, obrigada a todos, bem-vindo a todos, e uma excelente tarde para a gente de aprendizado. Obrigada. Eu que agradeço, Angélica, professora Patrícia, todo o pessoal da Liga, pelo convite. Para mim é sempre um prazer imenso poder falar. E um público muito especial, no sentido da preparação acadêmica para atuar, né, junto à estratégia da família, junto à comunidade, e isso requer um olhar muito forte em relação às pessoas que chegam nas unidades de saúde, que procuram ajuda médica, né? E as mulheres, então, nesse sentido, elas são um público bastante grande, digamos assim, né? Assim, a gente sabe que a mulher tem muito mais busca pelo cuidado com a saúde do que o homem, e ainda tem esse agravante da busca desse sistema de saúde como, às vezes, única porta de entrada para denúncias ou para relatar situações de violência que são vivenciadas. Então, para mim, é sempre um prazer muito grande poder falar sobre isso. Já vou avisando que eu sou mais ou menos analfabeta digital nesse negócio aqui de internet. Eu estava até falando com as meninas mais cedo, eu gosto muito da palestra interativa, eu gosto de ver as pessoas, as reações, né, trocar as ideias, mas a gente vai se adaptando a esse novo mundo e esse novo formato, não tem muito jeito da gente escapulir disso, né? E aí, vamos começar falando exatamente sobre essa ideia de que, quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, né, normalmente a gente fala da violência contra a mulher. Quando a gente fala das mulheres, é porque a gente está dizendo que as mulheres não são um grupo homogêneo. Não existe uma mulher, né? Existe uma diversidade imensa de mulheres. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres de credos religiosos diferentes, mulheres que pertencem a culturas diferentes. E isso, além da questão da orientação sexual, da identidade de gênero, isso tudo faz com que a violência ela seja permeada por esses aspectos e, portanto, a forma como elas lidam e a forma como elas impactam a vida dessas mulheres também é muito diferenciada. Não dá para dizer que existe um perfil único, não dá para dizer que existe uma forma única de violência. Ela vai ser sentida, ela vai ser vivenciada de maneira muito diferente nesse sentido. Então, é importante que a gente sempre tenha essa compreensão de que a gente está falando para a diversidade das mulheres. A gente não está falando para uma mulher ou para um grupo de mulheres, a gente está falando para infinitos grupos de mulheres nesse sentido. E aí, o que acontece? Alguns pilares eles são normalmente muito comuns em qualquer forma de violência contra a mulher. E aí a gente está falando de uma cultura patriarcal, a gente está falando de uma cultura sexista, uma cultura racista e uma cultura opressora. Patriarcal por quê? Porque desde que a gente se entende, né, em termos de cultura patriarcal, são os homens que determinam o que pode ou não pode ser feito, né? Você imagina a figura da família tradicional que se coloca o pai como provedor, a mãe como submissa a este homem, assim como os filhos também, né? A própria questão do trabalho, o que a mulher pode ou o que a mulher não pode fazer, né? A história do rosa e do azul, das brincadeiras de menina, das brincadeiras de meninos. Então, existe toda uma formatação da nossa sociedade que também ela se sustenta com base na divisão de sexo, né? Racista, sim, porque existe essa preponderância de uma raça sobre a outra, e aí a gente vai ver isso em vários aspectos. E ela é opressora, na medida que ela nos impede de exercer a nossa melhor vivência. Assim, quantas vezes a gente fala alguma coisa e o olhar, não precisa nem de falar, né? O olhar opressor do outro, ele já diz tudo quando ele nos coloca para escanteio, né?
E aí, o que acontece? A gente tem vivenciado essa história da violência por tantos anos, isso é tão arraigado na nossa cultura, que ela, infelizmente, ainda é naturalizada e é banalizada. As pessoas ainda entendem a violência como sendo algo natural, e, se não é natural, é visto como banal, né? Então, tem algumas falas que são muito comuns em relação à questão da violência, de achar que aquela situação, inclusive, não é nenhuma situação de violência. Há uns anos atrás, a gente fez uma pesquisa com alguns alunos de nível superior em relação à compreensão do que seriam comportamentos violentos, né? Aí a gente colocou lá, o beijo roubado é uma situação de violência. Sabe quando você está numa festa e alguém vem e te rouba um beijo, mesmo que você não queira beijar? Não, isso aí não é só uma demonstração de carinho. Nossa, mas será que ela não percebe que ela fez algo que ela não queria, né? Assim, existe aí toda uma situação de controle mesmo, né? Você vê o menininho na rua e ele fala assim, não, agarra aquela menina, mostra que você é macho. E quando a menina vai abraçar um outro menino que está brincando no parquinho, ela acaba sendo vista como, essa menina vai ser, né, problemática no futuro. Olha como é que as coisas vão sendo colocadas e estruturadas. Ela é obrigada a aceitar um assédio, a busca de alguém que ela não deseja, mas ele não pode ser, digamos que assediado, entre aspas, né? Não chega a ser uma situação de assédio, mas ele não pode ser buscado nesse sentido porque ela é vista como uma menina que acaba sendo meio que piriguete, né? No falar de algumas pessoas. Então, a gente vai naturalizando muitas formas de violência e vai banalizando. E a gente chega ao cúmulo de ouvir situações e relatos de violência e você ficar se perguntando assim, mas será que ela fez alguma coisa para merecer isso? Como se fosse justificativa. Quantas vezes a gente não ouve situações que remetem a estupro, a violência sexual, em que a primeira fala é que roupa que você estava usando? Mas com essa roupa você queria o quê? Né? Que as pessoas tivessem outra ação que não fosse te atacar, né? A forma como você fala. Então, o tempo inteiro você vai banalizando de tal forma e que vai fazendo com que, inclusive, a mulher se sinta responsável pela violência sofrida, né? E isso, do ponto de vista psicológico, é muito tenso. Porque, com o tempo, ela começa a se desacreditar, ela não se vê nem como merecedora de uma situação diferente daquela que ela vivencia no dia a dia da violência. Então, a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente fala dessas situações de violência, porque parece que não é nada, mas é muita coisa, sim, né? É o namorado que controla a roupa que vai usar, porque está muito decotado, porque a maquiagem está muito, muito forçada, né? É a opinião que é desqualificada. Mas você não entende disso, meu bem, né? Assim, você não é uma pessoa que conheça muito. Isso em ambiente de trabalho também é muito comum, né? Se a gente consegue imaginar uma mesa de reunião em que você tenha homens e mulheres ali dentro, e é muito comum que a opinião da mulher em relação a alguma coisa seja desqualificada ou desconsiderada. Nas relações de casamento, por exemplo, quantas mulheres não conseguem enxergar que quando ela não quer fazer sexo, ela não quer fazer sexo, ela não é obrigada a... E quando o marido a obriga, isso é uma situação de estupro, né? É uma situação de violência seríssima. O dinheiro que ele controla dela dentro de casa, ela trabalha, mas ela tem que repassar o dinheiro para que ele possa fazer esse controle. Então, são pequenas ações do cotidiano que acabam passando como se fossem naturais, são banalizadas e muitas vezes não são percebidas como situações de violência. Ontem, tanto a Edileuza quanto a Michele falaram disso, né? Assim, quantas vezes elas vivenciam situações cotidianas de violência e sequer se dão conta de que isso acontece. Então, quebrar essa lógica, né, de que a violência ela é só física, né, precisa de apanhar, precisa de ter uma marca roxa, é algo que a gente tem que superar no sentido da compreensão do fenômeno da violência. E aí, assim, isso aqui é mais para destacar, porque a gente, às vezes, associa muito a ideia da violência contra as mulheres
dentro do âmbito doméstico familiar, não é só isso, né? Essa é uma das formas mais comuns, gritantes, mas a mulher sofre violência de diferentes formas, né? No ambiente de trabalho, no ambiente escolar, dentro de casa, na rua, não tem um lugar específico, mas no caso da violência doméstica e familiar, a gente tem que levar em consideração, na compreensão desse fenômeno, que aquela pessoa que agride a mulher é a pessoa com quem ela tem um vínculo de afeto, com quem ela estabelece relação de proximidade e de confiança, é com quem ela se dedica a construir uma vida. Uma vez uma amiga minha disse assim, nossa, mas estatisticamente a quantidade de mulheres que morrem é muito menor e muito mais insignificante do que os homens. Isso vindo de uma mulher, prestem bem atenção. É fato, estatisticamente, a quantidade de homens que morrem é muito maior do que a quantidade de mulheres. A diferença é o espaço onde isso acontece. O homem está na rua, ele se envolve em situações de briga, situações de tráfico, uma série de outras questões que podem gerar a morte. A mulher é morta por aquela pessoa com quem ela decidiu compartilhar a vida, com quem tem filhos, com quem tem laços de afeto, laços de confiança. Né? Então, não só com o marido, às vezes essa relação da violência é com o pai, é com o irmão, é com o primo, é com o tio, é com uma pessoa muito próxima. Então, isso é sempre um complicador enorme do ponto de vista dos impactos que essa violência gera. E ela ocorre numa única vez, ela ocorre repetida e cotidianamente durante muito tempo. Assim, vários estudos já apontam, de fato, que a primeira denúncia da mulher ela pode levar até 10 anos para acontecer. Eu já vi casos de mulheres que passaram 30 anos casadas e sem nunca ter feito uma denúncia de violência, embora sofresse violência cotidianamente. Então, não é algo que a gente resolva, né, assim, de um dia para o outro. E as pessoas têm muito essa visão, tá? Eu, no lugar dela, já tinha feito a denúncia. Eu, no lugar dela... A gente se coloca no lugar dela, na verdade, não se coloca, né? Eu, no lugar dela, já teria saído, eu já teria feito, já teria acontecido. Só que a gente não sabe o que acontece e dentro daquele espaço e por que ela se mantém dentro daquela situação de violência. Quando ela consegue enxergar que aquilo que ela vive, que aquilo que efetivamente ela vive é uma violência. Como eu disse logo no início, muitas vezes ela não tem essa concepção de que aquilo que ela está vivenciando é uma situação de violência. Até aí está tranquilo? Eu estou meio assim perdida com esse negócio, mas eu acho que está dando certo. Está dando certo, pessoal? Me dá um retorno. Bernadette, o seu slide está projetado porque não está aparecendo para a gente. Você quer que projete seus slides? Talvez seja uma boa, porque eu achei que tivesse indo direitinho. Deixa eu encaminhar aqui. Juliana, você está... Posso mandar ele pelo WhatsApp? Pode ser. Beleza. Documento. Estranho. Se você quiser também, na barra embaixo assim do Zoom, tem escrito ou compartilhar tela ou share screen. Não, ele estava funcionando normal, mas não sei por que parou. Deixa eu ver aqui de novo. Eu falei que eu sou meio analfabeta digital, né? Vocês lembram Isso, disso? não tem problema não. Tá bom. Ele estava... Está aberto, o seu PowerPoint está aberto no seu computador? Você consegue ver? Consigo. Tá. Aí agora você vai no Zoom e embaixo tem uma coisinha verde, Share Screen, aí você clica. Que era onde estava na hora que a gente estava começando mais cedo. Eu acho que aí você vai no Share Screen e clica em cima, ele vai aparecer uma outra tela com tudo que você tem aberto, aí você clica em cima do PowerPoint. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, eu encaminhei, porque, de repente, fica mais fácil. Eu ainda tenho que fazer um curso intensivo. Você conseguiu receber aí, Juliana? Você clicou 2 vezes em cima do PowerPoint? Sim. Tudo bem.
Aí você pode ir. Deixa eu tentar aqui de dando novo. sequência. Deixa eu tentar aqui de novo. Vamos lá, vamos ver se Você vai. pode. Aí, foi. Apareceu? Aí. Beleza. Deu certo agora. Ótimo. Ah, perfeito. Eu vou deixar ele sem colocar na tela grande, porque eu acabo me perdendo aqui no meio das informações. Então, a gente tinha falado da ideia das mulheres e não da mulher, considerando o contexto cultural, das crenças, da questão racial, étnica, de orientação sexual, da identidade de gênero. Quando a gente fala de mulher, normalmente a gente pensa só na mulher casada, né? Na mulher com filhos, essa que é a vítima de violência. A gente está falando de muito mais do que isso. Aí a gente estava falando lá, então, dessa necessidade de compreender, do ponto de vista da violência doméstica e familiar, que é o que mais chega nas unidades de saúde, querendo ou não, é que o agressor é alguém próximo, alguém de confiança, alguém de relacionamento afetivo, alguém com quem você compartilha a vida, as expectativas, e de uma duração de violência que é muito contínua. E isso, de certa forma, com o tempo, vai minando a autoestima dessas pessoas, inclusive. Do ponto de vista psicológico, isso é muito sério. Ela começa a acreditar que ela não é merecedora, porque é tanto que acontece todos os dias, e às vezes isso é tão comum no entorno dela, que ela acha que, de fato, vivenciar uma situação e uma relação de violência não é algo anormal, pelo contrário, é algo muito comum. Ou então, a forma como essa relação se estabelece, ela é uma forma de relação violenta, não é só a mulher, mas é a relação conjugal que acaba sendo uma relação também violenta. Uma vez eu estava numa palestra e aí a gente perguntando assim, quem já conhece casos de situação de violência doméstica? Aí uma delas levanta a mão e fala assim, eu apanho do meu marido, mas olha, eu bato muito também. Assim, não existe diálogo, não existe conversa, a forma de resolução dos conflitos ela acaba sendo uma forma de resolução violenta dos dois lados. Isso também acontece muito. Ou então, por achar que ela pode fazer as coisas e ele não pode reclamar, ele pode fazer e ela não pode reclamar, então as coisas acontecem sem diálogo, sem nenhuma forma de busca de resolução de conflito que não seja essa da violência. Isso é mais comum do que a gente pensa. E aí tem essas falas que são muito comuns e que a gente precisa, e é um exercício enorme, de sair deste lugar de senso comum que pensa que a mulher se submete à situação de violência apenas porque ela quer. A história lá de que se fala assim, ela apanha porque ela gosta, a gente não está falando de relação sadomasoquista, a gente está falando de uma relação de submissão da força de um sobre o outro, do poder do homem sobre a mulher. Não é porque ela acha prazeroso, não é esse o caso que a gente está falando. Então, a gente tem muito cuidado com essas repetições comuns de que ela continua porque ela acha legal, porque ela gosta, etc. E tem alguns ditados que são muito ruins, assim, de uma carga pejorativa absurda. Assim, eu já ouvi coisas do tipo, chega em casa e bate em sua mulher. Você pode não saber por que está batendo, mas ela com certeza saberá por que está apanhando. Você consegue imaginar um pensamento desse? Assim, não precisa ter feito nada, eu não preciso nem saber o que ela fez, mas ela merece. Isso é muito, muito comum na compreensão de muitas pessoas em relação à violência contra a mulher. Aí ela tem que fazer aquilo que eu quero. Se ela não faz o que eu quero, ela vai sofrer. Se eu cheguei em casa e a comida não estava do meu gosto, ela vai sofrer. Ela precisa se submeter a isso o tempo inteiro. Aquela famosa, conhecidíssima, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou então em situações, inclusive, de violência sexual, quando é muito como assim, ela até disse não, mas no fundo eu sei que ela queria dizer sim. Eu sei mais dela do que ela mesma. Eu não respeito ela em absolutamente nada. Então, eu quero, o desejo dela não me interessa. Mesmo que ela diga não, o meu desejo diz que ela quer que aconteça. Então, eu posso forçar o sexo.
né, dentro do casamento, fora do casamento, seja lá onde for. Eu posso forçar o beijo roubado na boate. Alguns anos atrás, a gente teve muitas situações de casos dos chamados pitbulls, né, os rapazes bombados que iam para as boates e que se acabavam envolvendo em confusão, porque vai lá, tenta forçar a moça a ter um contato que ela não quer, e na medida que ele é rejeitado, qual é a ação? A violência, né? O soco, é o espancamento. Então, cotidianamente, a gente vê isso. Ou aquela mais comum ainda, mas com essa roupa você queria o quê, né? Você queria que ele não te assediasse, que ele te estuprasse? Você estava provocando, você estava pedindo para ser violentada. E aí, um dia, eu ouço de uma senhora de idade dizendo assim: nossa, a minha nora foi estuprada indo para o trabalho 5 horas da manhã. E aí a preocupação dela era dizer assim: mas ela estava vestida, ela estava de calça comprida e blusa fechada até a gola, porque ela trabalhava com ônibus, né, de cobradora, então ela estava toda vestidinha. Por que ela foi violentada? Isso na fala de uma mulher, não é só do homem, também a mulher tem a reprodução dessas concepções colocadas. Então, a gente precisa trabalhar muito a mudança de concepção, não é só do homem, também da mulher em relação a isso, a não aceitação desse tipo de situação. Né? E essa última que eu vou falar agora, eu ouvi da boca de um juiz e foi a coisa mais asquerosa que eu já consegui ouvir na minha vida. E ele falava: tente enfiar a linha no buraco de uma agulha com a mão em movimento. Isso era para dizer que a mulher só é estuprada se ela quiser. Porque se ela se mexer, ele não consegue colocar o pênis na vagina. Consegue imaginar uma situação dessa? Isso chega a ser asqueroso. Né? Assim, não, se ela se mexer bastante, então ela não vai conseguir, ele não vai conseguir estuprar. Então ela só é estuprada também porque ela permite, porque ela deixa. E vamos nós carregando culpa, né? Culpa o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente é responsável pela violência que a gente sofre, não vítima dela. E aí a violência ela pode se manifestar de infinitas formas. Assim, no caso da violência doméstica e familiar, normalmente a gente agrupa em 5 categorias diferentes de violência. A física, que aí pode incluir agressões leves, né? Agressão corporal mais leve, mais grave, vai depender muito. A psicológica, que é muito comum, que tem muito a ver com esse processo da desqualificação da mulher. Mas nada do que você faz é bom. Nossa, mas a sua comida está tão ruim. Nossa, mas você conseguiu fazer isso? Nossa, mas você tem capacidade para isso. Assim, ela não pode estar nunca num patamar diferente, né? Porque ela tem que estar sempre numa condição submissa em relação ao homem, inclusive nas oportunidades de trabalho, né? Na valorização da opinião. E do ponto de vista psicológico, ainda tem aquelas torturas que são feitas, assim: eu vou me matar se você me abandonar. Eu vou matar os seus filhos. Nessa hora são os filhos dela, né? Na hora do bom são os filhos dele, na hora do ruim são os filhos dela. A violência moral, né, que é muito comum também, a questão patrimonial, de você tomar conta mesmo do patrimônio. Agora, nessa época de pandemia, a gente tem recebido vários relatos de homens que estão cadastrando os filhos nos nomes deles, né, para receber benefício, de modo que a mulher não possa receber o benefício, embora ele trabalhe e ela não. Né? Usa dos filhos para poder obter vantagem do ponto de vista econômico. Ou aqueles casos também muito comuns de o cartão do banco permanece com ele. É ele quem controla a conta corrente, é ele quem controla o dinheiro que ela recebe. Né? Um imóvel é comprado quando consegue, não vai para o nome dos dois, vai para o nome dele, é meu. Tem uma sensação de que eu preciso ter posse de absolutamente tudo. E a questão sexual, que é como eu tinha falado lá atrás, se ela não quer sexo, ela não tem que ter sexo. Se ele força esse sexo, ela está sendo vítima de uma
de uma violência sexual. Isso pensando do ponto de vista do casamento, fora os casos de violência sexual, e aí muito comum com crianças e adolescentes, de pai, padrasto, tio, que estupra ou abusa sexualmente das crianças e dos adolescentes dentro do contexto familiar. Então, aí você tem uma infinidade, né, de possibilidades de casos. Tem a violência sexual, que aí, nesse caso, a gente vai considerar essa que acontece na rua, né, da mulher que é estuprada na rua, do assédio sexual que é feito no ambiente de trabalho, que aí ultrapassa a questão doméstica. Os casos de tráfico e exploração sexual, que acontecem muito, né, de mulheres que são obrigadas, forçadas a vender o corpo. Como disse uma pessoa ontem numa reunião, a prostituição, ela não é um problema se você quiser se prostituir, mas não quando você é obrigada como forma de produzir dinheiro para outro, que é a história dos cafetões e tal, fora a situação de tráfico de mulheres. E a gente tem também, do ponto de vista da violência contra as mulheres, e há de se considerar a questão de identidade de gênero e de orientação sexual. A mulher que é homossexual, ela sofre violência por ser homossexual. Então, ela, inclusive, muitas vezes é estuprada, porque o cara diz, não, eu preciso que você prove para saber como é muito melhor ser uma mulher do que um sapatão. É uma coisa absurda, mas isso é comum. Né? Ou então ela é espancada. Agora, no começo da quarentena mesmo, a gente recebeu um relato de um casal de homossexual que estava próximo do supermercado, e o cara, na hora que viu, começou a falar as gracinhas básicas de você e a sua macha, quem é a macha da história, etc. e tal, e ele acabou saindo do carro que ele estava próximo, né? Estava passando com o carro próximo e simplesmente espancou a figura. Por uma questão básica de orientação sexual. Se você não é do meu time, você é contra mim. É mais ou menos assim, né? Você tem que ser da forma como eu acredito que seja normal. Então, mulher tem que gostar de homem, mulher não pode gostar de uma outra mulher. E principalmente se eu te dou uma cantada e você não gosta de mim. Imagina, como assim, né? Então, a violência gerada pela questão de orientação sexual é muito séria. A gente vê aí a quantidade de casos de homens, né, homossexuais que têm sofrido violência cotidianamente. Aliada à questão da transfobia, também. Né? Quando a gente fala da mulher, a gente também tem que incluir nessa fala essa mulher chamada de mulher transsex. Na medida que ela se vê neste lugar, ela é uma mulher e ela tem que ser tratada como tal. Eu não posso deixar essa compreensão da violência sem considerar esse processo chamado de identidade de gênero. Né? E cada vez mais isso tem acontecido de forma gritante. Né? Tem que ser do normal. As pessoas estabelecem uma linha de normalidade e acham que só pode ser isso, não pode ser um caminho diferente. Se não for este o ritmo, você está fora, você precisa ser punido, penalizado, você tem que sofrer uma violência de forma que você se adeque àquilo que as pessoas acham que é o normal. Porque a violência, de maneira geral, se a gente for pensar, é uma ação externa exercida para que o outro se conforme na forma como eu desejo que fique. Tem um autor chamado Vasquez que ele coloca que, ao exercer qualquer ação sobre um objeto para mudar a sua forma e a sua estrutura, eu estou tendo uma ação violenta. Só que, diferente de um objeto, ao fazer isso sobre um ser humano, sobre um outro ser humano, eu estou aniquilando aquele ser humano para que ele seja aquilo que eu desejo que ele seja. Que ele seja aquilo que eu considero como sendo a forma mais tradicional, normal e aceitável. O que é inaceitável, se eu pensar dessa forma. E aí, como eu já tinha falado, a violência ela ocorre nos mais diferentes ambientes. Dentro de casa, nos espaços públicos, nos locais de trabalho, no meio escolar. Ela está permeada em todos os espaços da vida em sociedade.
E em relação à violência doméstica, a gente tem que fazer uma ressalva que é até interessante, né? Assim, ela não depende de classe social. Essa ideia de que violência doméstica está muito associado à pobreza, né? Ao morador da favela, do bairro de periferia, isso é uma falácia. Ela ocorre em qualquer casa, desde o rico até o mais pobre. Eu costumo dizer que a diferença mais comum é que, muitas vezes, lá no bairro de periferia, ela acontece dentro de casa e fora de casa também. Enquanto caminha pela rua, levando para casa na marra, né? Não existe essa lógica, talvez, de só estar dentro do espaço privado. Nas demais, no geral, ela está trancada dentro de 4 portas. Mas as pessoas sabem quando ela acontece, inclusive. Eu conheço uma situação em que, assim, a mulher apanhava quase toda semana, né? Assim, quanto mais grave era a surra, para que o filho não tivesse tanto trauma em relação à situação da violência sofrida, eles permitiam que no final de semana o filho fizesse uma baita festa no condomínio. Daquelas, assim, de muita gente, muita música, até de manhã cedo, etc. Então, no geral, as pessoas já sabiam o que tinha acontecido quando acontecia a festa, porque era a forma que usavam para compensar o filho pela situação de violência dentro de casa. Disfarça com uma maquiagem, você tem algum outro recurso, mas ela está presente em qualquer classe social. Ela independe da questão social e econômica nesse sentido. Porque, como eu disse lá no início, é uma cultura patriarcal, é uma cultura sexista, né? É uma cultura opressora que perpassa todas as classes sociais. É a mulher abaixo do homem, né? Se o homem está aqui, a mulher está aqui. Essa é a visão colocada. Então, ela está disseminada, ela é muito, muito abrangente, ela é muito comum, infelizmente. Agora, durante esses períodos iniciais da pandemia, muita gente comemorando, nossa, diminuíram os casos de feminicídio, nossa, diminuíram as ocorrências, em alguns lugares, né? Nem todos, diminuíram algumas ocorrências. O problema não é ter diminuído, né? O problema é não conseguir fazer a denúncia, né? Você está ali com o seu agressor colado em você o tempo inteiro, tá? A dificuldade maior de fazer a denúncia é muito grande. E aí, lembrando até a fala da Edileuza ontem, da Michele ontem, da campanha do CNJ, é importantíssimo nesse sentido, né? Assim, busca de ajuda em lugares alternativos, para dizer, olha só, eu não consigo denunciar, mas eu preciso de ajuda. Fora o fato de que a gente precisa também estimular as pessoas a agirem com solidariedade. Muitas vezes a gente vê situações de violência acontecendo na rua e a gente ignora, literalmente faz de conta que não está acontecendo. Se eu estou vindo no lado da rua e essa violência está acontecendo no lado que eu estou, eu atravesso a rua, olho de lado e continuo o meu caminho. É difícil você pegar um telefone e ligar, né, para a polícia, para fazer a denúncia, etc. Então, muitas das campanhas também têm servido agora para estimular a solidariedade, para que as pessoas possam fazer a denúncia quando elas ouvirem, né? Denunciem, liga lá para o 181, para o 180, que é em Brasília, mas denuncia, não se omita em relação a isso. E aí a lembrança da Michele ontem em relação àquela situação em Cariacica, da mulher que foi espancada durante horas e que absolutamente ninguém, teve coragem de denunciar ou de abrigar ou de ajudar, resultou na morte dela, né? Então, isso é muito comum. Aí a gente vai falar um pouco agora sobre a questão dos impactos psicológicos. Assim, como é que você passa uma vida inteira, ou mesmo que seja uma situação mais pontual, de violência, e que tipo de impacto isso pode gerar? Lógico que a gente tem que considerar que quanto maior o tempo de vivência dessa violência, você também pode desenvolver maiores impactos do ponto de vista psicológico, na medida que você não consegue sair daquela situação que é uma situação altamente estressora, né? Ou, dependendo da situação da violência mais pontual, no caso de estupro, etc. e tal, você tem outros danos também de grande impacto, considerando a forma como aquela situação acontece.
Então, assim, ontem as meninas falaram da questão das mulheres que chegam nas unidades de saúde que são poliqueixosas, né? No geral, são processos de somatização das situações de violência que são sofridas, e aí ela está sempre com problema lá de intestino, que não funciona, um dia ela está lá com diarreia, no outro dia ela está lá com o intestino preso, é a gastrite que não se cura de jeito nenhum, é a úlcera que aparece, problema de pressão que começa a acontecer, a pressão começa a aumentar, ou então começa a baixar, tem problema cardíaco, começa a ter problemas no aparelho circulatório, desenvolve problemas de alergia, crises asmáticas, o aparelho... Então, essas questões parecem que são comuns, assim, qualquer um pode ter isso, não quer dizer nada, mas ela chegou um dia com problema de gastrite, chega no outro dia ela está com hipertensão, chega no outro dia ela está com uma crise de asma. Essa ação de poliqueixa, ela é muito sintomática, assim, mas eu passei um remédio, funcionou, agora já não funciona mais, tem uma outra coisa chegando. Assim, o que é que está acontecendo que faz com que ela desenvolva tantos aspectos, né, indicativos de saúde física e que muitas vezes você não acha a resposta para aquilo do ponto de vista físico. Então, a gente tem que estar muito atento nesse sentido. A gente também tem lá as mulheres que reclamam que não conseguem emagrecer, menstruação que de uma hora para outra some, uma mulher com 30 e poucos anos não menstrua mais, acabou, minha menstruação acabou. Aí você começa a conversar com ela, e aí ela começa a relatar uma série de questões da vida familiar, de violência, de estresse muito forte, que fez com que aquela disfunção hormonal acontecesse. Vocês que são da área médica sabem disso melhor do que eu. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para aquela mulher que chega na unidade de saúde não como um pedaço de alguma coisa, não como um problema físico específico, mas como um ser humano complexo, né, que traz ali, naquela dor de estômago que ela está sentindo, várias outras questões que a perpassam o tempo inteiro, inclusive essa questão da violência. Então, esse olhar para o outro, esse olhar, ele tem que ser um olhar de compreensão daquela mulher como um ser humano complexo, né, como um ser humano holístico, que traz ali uma série de aspectos que precisam ser entendidos. Então, tem lá a dor de cabeça contínua, a enxaqueca que não melhora, as questões de dores musculares. Então, vão aparecer várias questões mais pontuais físicas que você pode considerar no primeiro momento que são apenas questões físicas, mas que, na medida que você acompanha, você começa a perceber que vai para além disso, uma vez que ela traz, de fato, questões ligadas ao sofrimento que está sendo vivenciado e a forma como ela está lidando com isso. Questão de alteração de sono, insônias, muitos pesadelos, aumento da irritabilidade e agressividade. Então, de repente, ela era uma pessoa até mais tranquila, só que agora qualquer coisa que qualquer pessoa fala, o nível de irritação dela é enorme, a forma com que ela se relaciona com o outro acaba sendo uma forma agressiva, a resposta, o tom de voz, tudo isso muda. Também a questão de concentração, né? Ela tem uma dificuldade enorme de se concentrar, porque é tanta coisa passando na cabeça o tempo inteiro que você fica voando de um lado para o outro, né? É difícil você, inclusive, se focar. A redução da autoestima, principalmente quando isso é muito contínuo, né? A baixa autoestima ela vai sendo cada vez mais configurada. E aí você imagina, por exemplo, se está dentro de uma relação... de um relacionamento afetivo e a pessoa fala assim, nossa, mas você está tão gorda, nossa, mas você está tão feia, depois que você fez isso, né? Nossa, sabe assim, nossa, você está tão... que vai te deixando cada vez mais acreditando que você, de fato, é aquela pessoa feia, é aquela pessoa desmerecedora de qualquer coisa. Então, o impacto em relação à autoestima, nesse sentido, ele é muito, muito forte, né? E uma hora, dependendo da situação, ela começa a acreditar nisso. Ela começa a repetir que ela é uma pessoa feia, que ela é uma pessoa gorda, como se isso fosse um problema,
né, que ela é uma pessoa ruim, que nada do que ela faz é bom o suficiente, né, e que ela precisa de alguém que a oriente melhor do que ela mesma, porque ela não sabe o que fazer. Ela não acredita mais nem na capacidade dela, do ponto de vista, inclusive, às vezes, profissional. Ela começa a achar que, de fato, ela é uma pessoa desmerecedora de qualquer coisa. Essa sensação de impotência, né? Muitas vezes elas chegam em algum lugar para pedir ajuda, elas querem que alguém resolva para elas. É tipo assim, tira essa pessoa de perto de mim, muda a minha vida. Só que a gente sabe que isso não é possível dessa forma. Assim, ela também tem que se comprometer nesse processo de mudança, de sair dessa condição. A gente fala que é sair da condição de vítima, assumir a sua condição de protagonista. Isso é um exercício muito longo, é muito forte e muito necessário. Mas esse sentimento de potência, de não conseguir resolver as coisas, de não conseguir fazer, porque nada do que eu faço melhora, nada do que eu faço muda, ele é muito sério, né? E aí, se você fala com a pessoa assim, nossa, mas vamos pensar junto alguma alternativa? Não, não tem jeito, não funciona, nada não tem nada. Atingir essa pessoa no sentido de fazer com que ela comece a se olhar de outra forma é importantíssimo para ela superar essa sensação de impotência que ela acaba carregando. O medo, que é um medo contínuo, assim, enquanto está fora de casa está ótimo, na hora que botou o pé dentro de casa você já não sabe mais. Ou então, quando ela sofre uma violência sexual, o medo de ir à rua, o medo de encontrar gente na rua. É inimaginável a gente pensar que a gente tem que andar com medo o tempo inteiro, por ser mulher, porque ser mulher significa a possibilidade de ser agredida de alguma forma, né? Então, assim, e muitas vezes esse medo, ele é um medo quase que paralisante, né? Ela se sente totalmente incapaz, de fato, de superar qualquer coisa em função desse medo que se coloca, aliado a um sentimento de culpa que muitas vezes ela carrega. Não, eu fiz a primeira coisa que eu paro para pensar é o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz, ou que roupa que eu vesti que permitiu que isso acontecesse, né? Então a culpa ela é tão forte que eu não consigo imaginar que aconteceu, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu poderia ter falado de forma mais grossa ou menos grossa, mas isso não significa justificativa para uma situação de violência, para uma agressão, né? Mas a procura é muito essa. O que foi que eu fiz de errado? Aonde que eu tenho culpa e responsabilidade nisso? Não superar essa sensação de culpa, de responsabilização, ela é muito grande. É isso que ajuda, inclusive, a sair deste lugar de vítima. Porque quando a gente fala de vítima, a gente está falando de alguém que é submetido sem capacidade de sair deste lugar. Então, quando a gente fala da superação da condição de vítima, a gente está dizendo disso. Assim, eu preciso deixar de me sentir responsável e cobrar o respeito que me é devido. Né? Eu não tô provocando situações de violência, o outro não poderia me violentar. É uma diferença enorme isso. E aí eu começo a assumir um lugar de condição mesmo de agente histórico de transformação da minha vida e, inclusive, de quem está no meu entorno. Porque, na medida em que eu continuamente continuo nesse lugar de vítima, eu afeto as pessoas que estão no meu entorno também. As pessoas começam a achar que, de fato, isso é normal. É a história de você naturalizar e banalizar a situação de tal forma que... Né? Então, é necessário que os profissionais que atendam essas mulheres nos mais diversos espaços ajudem elas no sentido de superação dessa sensação de culpa. Em casos de vítima de estupro, isso é muito comum. A primeira fala é: eu não vou denunciar porque as pessoas vão me tratar como um lixo e vão me perguntar que roupa que eu estava usando, e eu estava usando um short curto, eu estava usando uma roupa meio que decotada. Olha que loucura que é isso. Né? Assim, então, lidar com o sentimento de culpa, superar essa situação de responsabilização, de autorresponsabilização, é importantíssimo. E muitas vezes, a gente até vai falar isso daqui a pouco, muitas vezes a gente já olha para essa mulher com este olhar de responsabilização. Né? Muitas vezes a gente já pensa, inclusive, nossa, o que será que ela fez? Né?
E, às vezes, a gente é tão transparente que o outro percebe isso de maneira imediata. Então, a gente tem que ter um cuidado imenso quando a gente recebe e acolhe essas pessoas. Outra coisa que aparece muito é a questão do sentimento perceptório, né? Assim, aonde ela vai, principalmente em situações que vão para além do espaço doméstico. Assim, para onde ela vai, ela tem sempre a sensação de que alguma coisa pode acontecer e tal. Então, são alguns dos impactos psicológicos. Mas aqueles que a gente já está mais do que acostumado a falar, né? Ansiedade gera um grau de ansiedade muito grande, processos de depressão muito sérios, em alguns casos, sensação de distanciamento e isolamento social, que não tem a ver com a pandemia, é com outra pandemia que a gente vive, que é a pandemia da violência. Né? Tem vergonha de falar, né? Tem vergonha de contar o que acontece, acaba se isolando das pessoas próximas que poderiam ajudar, inclusive porque, muitas vezes, a forma como essa violência é feita, o agressor faz com que ela, de fato, se afaste. Aliás, um dos primeiros sinais, lá quando a pessoa começa a namorar, é que os meus amigos podem ser seus amigos, mas você não pode ter amigo que não seja meu. A pessoa já começa a afastar a mulher daquele espaço em que ela é ela só, sem outro, né? Ou com os outros que ela elege como parte da vida dela, e ela já começa a se distanciar ali. Né? Então, muitas mulheres, quando terminam um relacionamento em que elas foram vítimas de violência durante muito tempo, ainda que não tenha sido violência física, elas se encontram sozinhas. Elas olham e não tem muita gente mais no entorno, porque acabam se afastando demais das pessoas. Quadros de síndrome de pânico e estresse pós-traumático, que assim, alguma situação acontece e você vivencia aquilo com uma carga emocional como se estivesse acontecendo tudo de novo. Então, a forma como a gente vai tocar no assunto, vai falar com essa pessoa, tem que ser muito cuidadosa, inclusive, para evitar reavivar e revitimizar essa pessoa. Um dos desafios que a gente tem em relação à questão das redes de suporte e atendimento às mulheres em situação de violência é exatamente pensar na forma em que a gente revitimize, aliás, que a gente não revitimize essas mulheres. Porque elas chegam, elas contam para um, aí vai para outro lugar, ela vai contar tudo de novo. O tempo inteiro, essa história se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, e não sai do lugar. As pessoas parecem que têm um prazer enorme de ouvir, mas não tem uma forma de suporte diferenciado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Daí a importância de que nas unidades, especialmente nas unidades de saúde, nas estratégias de atendimento a famílias, à comunidade, o trabalho seja feito de maneira interdisciplinar. Não é só ter profissionais de diferentes áreas, mas é ter profissionais que atuem de maneira conjunta, porque isso ajuda enormemente a diminuir esse nível de revitimização. Eu, na psicologia, tenho o meu olhar, você, na medicina, tem o seu olhar, se tem uma assistente social, ela tem um olhar, mas esse olhar de cada profissional ajuda a outra área de uma outra forma. Então, é necessário essa interação, essa troca. Cada mulher que chega, que é vítima de violência, que vai ser atendida por essa equipe multidisciplinar, é um caso novo. É violência sexual. Mas é outra coisa, é outra pessoa, são outras demandas, são outras queixas, é outra história de vida. E aí, cada olhar, né, de cada área profissional, ela me permite ter uma visão dessa mulher de uma outra forma. A compreensão do fenômeno é outro. Né? Ela me ajuda a mapear as coisas de uma forma diferenciada. Né? Então, essa troca ela é muito, muito fundamental, né, para poder garantir um atendimento de qualidade. E também a gente tem lá os comportamentos autodestrutivos, né? Começa o uso e abuso de álcool, de drogas, tentativas de suicídio, processo de automutilação, né? Então, chegou lá com alguns cortes, está se cortando, está arrancando o cabelo, né? Tem alguns processos, tem alguma coisa acontecendo. Né? Vamos nos atentar para além disso, né? Não é só o que está ali visível naquele momento. E, como disse Edileuza, chegou a palavra-chave de vocês, simpósio.
Atente-se para ela. E aí, então, para caminhar para o final, que nunca é um final, né? Na verdade, a gente teria aí muitas coisas para falar. A gente vai falar um pouco da abordagem das estratégias para o acolhimento, né? Depois eu até vou mostrar um materialzinho, se eu conseguir usar aqui a ferramenta, mas a gente pode disponibilizar depois o material que a gente fez para orientação, agora em especial por conta da pandemia, para o atendimento telefônico, porque muitos atendimentos presenciais não estão sendo feitos, né? E aí o atendimento telefônico tem sido um recurso utilizado. E muita gente reclama da frieza do atendimento telefônico. Então, a gente elaborou um material de orientação, depois eu disponibilizo para vocês. Mas, assim, em primeiro lugar, a gente precisa começar a deixar de lado os nossos estereótipos e os nossos preconceitos. A gente não pode olhar para aquela mulher dizendo assim, já vem ela de novo. O que será que ela aprontou dessa vez? Né? A gente já ouviu isso em delegacia. Né? O cara vai atender ela na delegacia e fala assim, o que você aprontou dessa vez? Ou quando ele chega na unidade de novo de saúde, não, essa aqui já é conhecida nossa, ela vem sempre reclamando, cada dia reclama de uma coisa. Deve ter aprontado alguma coisa em casa. Então, a gente precisa abrir espaço para olhar o outro de uma forma diferente. Então, deixar de lado esses estereótipos, esses preconceitos é grande, é necessário. Assim, parar com essa história de que em briga de marido a gente não mete a colher, né? A gente mete sim. Tem que meter, não no sentido de meter, eu me coloquei no meio e vou levar as porradas por ela. Não é essa a questão. Mas a situação da violência doméstica, especialmente da violência doméstica familiar, ela não é um problema privado, ela é um problema público. É um problema sério de saúde pública, inclusive. E que precisa ser trabalhado dessa forma. Então, em briga de marido e mulher, mete a colher. Agora, em pandemia, a gente tem visto muitos panfletos sendo divulgados exatamente com essa fala. Denuncie, meta a colher nesse sentido, denuncie, não se omita, não faça de conta que não está acontecendo. É aquilo que eu já tinha colocado lá no início. A mulher não apanha porque gosta. Ela não está numa relação sadomasoquista. Ela apanha porque ela submete a essa situação por infinitas razões. Tá? Vai ter gente que vai dizer que a questão é financeira. Eu ainda vou fazer uma pesquisa mais acurada em relação a isso, porque quando a gente fala que a violência doméstica ela passa as diferentes classes sociais, e quando a gente vai ver dados estatísticos que dizem que mais de 50% dos lares são mantidos pelas mulheres, eu tenho que começar a pensar que talvez o aspecto financeiro não tenha um peso tão grande, não é que não deixe, não tenha, mas que não tenha um peso tão grande quanto outras questões, inclusive de dependência afetiva. Muitas mulheres casam e casam na perspectiva de que, olha, você escolheu o seu marido, você vai aguentar o que tiver dele. Você escolheu casar com ele? Agora aguenta. Né? Você não escolheu essa vida? Então agora você aguenta. Às vezes não tem apoio da própria família para que possa fazer a denúncia. E aí você se vê com o sentimento de impotência já existente, com o sentimento de culpa que você já carrega, você se vê na obrigação de se manter naquela história porque não tem outra alternativa. Você não consegue visualizar outra alternativa. Não é uma questão de gostar, não é uma questão de prazer. É uma questão de estar submetido a uma situação de violência. A história lá de não vou julgar a mulher pela roupa que ela veste. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com as expressões que a gente utiliza. Já chegou aquela, né? Olha aquela roupa, olha aquela maquiagem, olha aquela fala. Não fica ali se perguntando o tempo inteiro o que foi que ela fez, né? Será que ela mereceu isso? Então, a primeira coisa para eu acolher essa mulher é eu me despir deste lugar. Eu preciso me abrir para uma outra forma de encarar o outro. Senão eu vou continuar trazendo esses estereótipos, esses preconceitos, e são eles que vão conduzir a minha ação. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ampliar a nossa percepção, mudar a forma de compreender aquilo que está posto. Se eu estivesse em sala de aula, eu ia perguntar para a pessoa assim, alguém anda de ônibus aqui?
O lugar que a gente anda de ônibus ou que tem muita gente é um lugar perfeito para a gente entender como é que funciona essa história. Você entrou no ônibus, sentou na sua janelinha, né? Tá lá, aí alguém começa a conversar e você está ouvindo a conversa. Você está contando, nossa, fulano de tal, aconteceu isso, aquilo, né? Uma série de histórias. Aí, de repente, tem um pedaço ali que você não consegue ouvir direito, por alguma razão, né? Mas você estava prestando tanta atenção na história que você fica tentando imaginar o que foi que aconteceu. Se você for cara de pau o suficiente, você vira para trás e pergunta, fulano, você pode repetir aquela parte ali que eu perdi da história que você estava contando? Mas se você não for cara de pau, você vai continuar ouvindo, e aquele pedaço, aquela lacuna que você não conseguiu ouvir, você vai buscar formas de torná-la completa. Você vai usar as suas experiências. Então acho que dependendo do final e do começo da história, você vai construir o meio dela. Porque aí você vai ter uma história que tem sentido do começo ao fim. E aí, ao final dela, você ainda vai contar para uma outra pessoa como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Só que eu estou olhando de um lugar e o outro está olhando de outro. Né? Assim, essa imagem aqui, ela representa muito bem isso. Se eu olho de um lado, eu estou vendo um 9. Se eu olho do outro, eu estou vendo um 6. Eu já diz o ditado que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu não posso achar que a minha forma de compreender aquilo que está ao meu redor a partir da minha percepção é a verdade dos fatos. Eu preciso começar a me flexibilizar nesse sentido, porque isso vai me ajudar a compreender a realidade de quem chega para mim e que não tem a mesma vida que eu tenho. Né? Então, a percepção, ela é um processo físico? Sim, mas ela é permeada pelas nossas crenças, pelos nossos valores, né? Por aquilo que a gente acredita. E isso é tão forte que a gente, às vezes, não consegue nem ver tudo que está sendo exibido, nem ouvir aquilo que está sendo falado, porque, como a nossa crença ela é tão forte, os nossos valores são tão fortes, na primeira palavra eu já completei o resto da frase. Ou no primeiro instante do relato, eu já tenho o meu pré-julgamento colocado, porque se fosse eu naquele lugar... Então, eu preciso compreender que a minha percepção ela não é uma percepção 100% correta. Muitas vezes, a gente percebe aquilo que a gente quer perceber. Né? A gente percebe aquilo que nos é permitido a partir daquilo que a gente tem de código de crença e de valor. E que não necessariamente são os códigos de crenças e valores compartilhados pelo outro. E aí eu tenho um viés, né? Eu tenho uma ação enviesada e isso acaba criando uma série de estereótipos. Né? Porque a nossa percepção é o que vai orientar o que a gente faz. Se você entra num espaço e as pessoas estão conversando e, de repente, elas olham para você, estão rindo e param de falar, muita gente vai achar que você estava, né, sendo alvo daquela conversa e você vai mudar a sua ação em relação àquelas pessoas por uma percepção que você teve, que você não sabe, na verdade, o que estava acontecendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre a interpretação que a gente faz dos dados, dos fatos, daquilo que está acontecendo na nossa realidade é a verdade do que está acontecendo. Então, ampliar a percepção significa, eu falo que significa sair da caixinha, né? É parar de pensar dentro da caixinha que me diz que eu só posso ver de uma forma e não de outra, porque nem sempre a gente percebe, de fato, a realidade de maneira clara. Outra coisa que a gente precisa fazer é exercitar essa coisa chamada empatia. Assim, o que é empatia? Tem um videozinho que eu mandei, vocês poderiam até colocar ele agora, que aí dá para a gente ter uma ideia legal. Ele é um vídeo rapidinho. Você pode passar para mim? So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection.
Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu gosto muito desse... Porque a gente, às vezes a gente acha que a empatia é sinônimo de simpatia. E nem de longe, assim. Porque se eu sou simpática a algumas pessoas pelas quais eu acho que tem muito a ver comigo. Né? Se eu não sou simpática com todo mundo, não me vejo nem na obrigação de ser. Agora, a empatia, não, ela exige de mim um olhar sobre o outro, primeiro, considerando que o outro não é igual a mim. Mas ele é merecedor de respeito tanto quanto eu quero para mim também. Né? A ideia da empatia, quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, buscar sentir e compreender o que a pessoa está sentindo, mas que não é do mesmo ponto de vista meu. Né? Eu não posso considerar que eu estou sendo empática quando eu olho para o outro e eu consigo achar que o que ela vivencia, se eu fosse ela, eu faria de uma outra forma. Eu não estou sendo empática nesse sentido. É aquele exemplo lá do videozinho, né? Meu casamento está acabando. Não, mas pelo menos você tem um casamento. Isso não é ser empático. Eu não estou conseguindo perceber o outro naquilo que ele traz de sofrimento, naquilo que ele traz de dor, naquilo que ele traz de felicidade, naquilo que ele traz com ele naquele momento. Então, quando a gente recebe uma mulher que é vítima de violência, eu preciso exercitar essa empatia. Eu preciso olhar para ela de uma outra forma, percebê-la como diferente de mim e tentar processar o que ela vive a partir do lugar dela e não do meu. Lembra, a minha realidade não é a realidade de todo mundo. Assim, as minhas concepções, as minhas compreensões, os meus conceitos não são os mesmos que os outros. Então, eu preciso exercitar isso. E não é só no atendimento da mulher, não. Isso é no geral, é no cotidiano, é no dia a dia, nas relações. É um exercício diário, difícil pra caramba, porque não é fácil, mas ele é necessário se a gente quiser exercer respeito ao outro e à diversidade. Quando a gente fala das mulheres, a gente está falando da diversidade.
Então, quando chega uma mulher, dona de casa, que apanhou, eu vou ter uma consideração com ela diferente de quando chega uma mulher que foi estuprada na rua porque estava andando com uma roupa mais curta. Nossa, isso não tem lógica. Né? Então, esse exercício ele é cotidiano, é ele que me permite lidar com a diversidade de uma maneira diferenciada. Então, é me colocar nesse lugar do outro, mas a partir do ponto de vista dela e não do meu. Esse em branco aqui era porque eu ia colocar o vídeo, mas já foi. E a outra coisa que a gente precisa fazer é exercitar o que a gente chama de escuta ativa. Assim, é muito ruim quando a gente está num espaço em que a gente percebe que o outro está ouvindo, mas ele, na verdade, não está ouvindo, ele está tão longe. Né? Assim, se você pedir para ele repetir o que você falou, é possível que ele não saiba nem te dizer o que é. Então, eu tenho que ouvir e demonstrar que, de fato, eu estou presente naquele momento, que eu estou disposto a ouvir o que aquela mulher tem a me dizer, né? Porque essa é uma forma de permitir o estabelecimento de vínculo. Porque, ao lidar com uma pessoa que sofre violência, que se eu quero ajudá-la de alguma forma, no sentido, inclusive, da denúncia mais para frente, eu preciso estabelecer com ela vínculos de confiança. E essa escutativa vai me permitir exatamente isso, porque a ideia é que eu crie esse ambiente de confiança, de respeito, e que eu não a julgue, mas que eu a acolha, né? Acolha naquilo que ela está trazendo, que eu ouça de fato aquilo que ela está dizendo para mim e que eu compreenda o que ela está dizendo. Isso anda juntinho com a empatia, né? Assim, não tem como eu fazer uma coisa sem fazer outra. Eu não tenho como não julgar e acolher se eu não consigo exercitar a minha empatia em relação ao outro. A gente precisa entender, então, que ela é merecedora de respeito, eu preciso me certificar de compreender aquilo que ela está dizendo o tempo inteiro. Tá? Eu acho que é isso. Assim, eu acho que até extrapolei um pouquinho o tempo, que a gente tinha mais ou menos combinado de 1 hora. Mas eu espero que tenha servido, né, assim, a gente precisaria de muito mais tempo para falar de muito mais coisas, mas assim, eu espero que tenha servido de ajuda aí para ampliar um pouco a compreensão do que a gente fala em relação à violência contra as mulheres e desse papel que a gente tem no acolhimento dela para que ela possa se fortalecer e exercer sua cidadania. E só para lembrar, depois eu vou mandar então a cartilha para vocês darem uma olhada. E em relação à questão das políticas públicas, que até a Patrícia colocou logo no início, eu acabei aqui me esquecendo de falar, a gente tem 2 instrumentos no Estado hoje que são importantíssimos para trabalhar o enfrentamento da violência contra as mulheres, que é o Plano Estadual de Políticas para Mulheres. Se vocês quiserem achar, vocês acham ele no site da Secretaria, sedh.es.gov.br, e ele tem lá na íntegra, que fala de todas as linhas de ações necessárias para o enfrentamento à violência contra as mulheres a partir da construção de políticas públicas, que não é só papel do Estado, é do município também. E aí a gente tem um outro documento norteador, que esse é importantíssimo no sentido da construção da rede de suporte, que era o que até a Edileuza colocava ontem. Né? Assim, a gente precisa de integrar todas as ações possíveis na área de saúde, na área de educação, de segurança pública, para que a gente possa oferecer a essa mulher o melhor atendimento possível. Né? Também encontram lá esse documento disponível na página da Secretaria. Agradeço muito a oportunidade e vamos lá, agora bater um papo. Primeiramente, a gente queria agradecer pela palestra incrível e temos algumas perguntas que foram deixadas no formulário de inscrição, se puder fazer agora. Pois não. Como se reerguer depois de passar por uma situação de violência contra a mulher? Pergunta boa e difícil essa. Assim. Primeiro, porque você precisa ter esse suporte colocado de quem está no seu entorno. Né? O melhor atendimento possível em relação aos ambientes onde você está. Mas também depende muito de cada um, da forma como cada um processa esse momento. Tem mulheres que sofrem violência e que, é engraçado, assim, na primeira situação que acontece, ela dá uma guinada de vida absurda. Né? Então, as estratégias de enfrentamento individuais, elas precisam ser fortalecidas no sentido de você conseguir se reerguer, sim. Né? Então, depende muito do que você tem de apoio, de suporte
familiar, de estrutura social de atendimento, mas também depende deste seu comprometimento em mudança do seu quadro, da sua situação de vida. A gente tem que trabalhar essas duas questões, não tem como trabalhar uma só, porque eu não consigo me reerguer se eu não fizer o meu esforço de mudança, de sair dessa condição de vitimizada, de sair dessa condição de sofredora, né, e que por isso mesmo a minha vida perdeu o sentido, para ocupar um outro espaço, um outro lugar na minha vida. Então, depende muito de suporte, depende muito de apoio, mas depende muito da gente também. Não sei se responde a pergunta, mas não consigo imaginar outra Juliana, forma. só um minutinho. A Bernadette, só pegando uma carona nessa questão, bom, já aproveitando e parabenizando, amei tua fala, acho que você traz questões importantíssimas para a reflexão e a formação, e quando há uma questão, né, como se reerguer, né, colocando esse desafio, como, na verdade, você aponta essa complexidade, eu fiquei pensando nessa realidade da questão do casamento infantil no Brasil e no mundo, né? E aí, assim, um dos dados que a gente tem mundiais é que a cada 7 segundos uma garota, uma menina de menos de 15 anos ela se casa. E quando a gente pensa nesse contexto, o Brasil, ele está entre o primeiro país no ranking de casamentos infantis da América Latina e o 4º do mundo. Então, é uma realidade onde a gente tem meninas casando. Quando a gente olha o indicador do Banco Mundial, por exemplo, nós temos, por ano no Brasil, mais de 500 mil casamentos infantis, de mulheres entre 10 e 17 anos. E entre 10 e 14 anos, são 65 mil meninas. E aí existe um ciclo de desvantagens desse casamento infantil. Elas largam a escola, então elas acabam não tendo uma formação para inserção no mercado de trabalho, elas começam a adentrar essa questão da violência doméstica, abuso, estupro, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis. E aí, assim, puxando um pouquinho, te provocando um pouco mais, quando a gente pensa nesse reerguer, como é que fica, né? Principalmente quando a gente vai falar dessa violência com relação a essas mulheres, essas meninas adolescentes que estão casadas com esse agressor. Né? Como é que fica? Existe uma diferença nesse cuidado? Né? O cuidado ele é sempre o mesmo, assim, né? Agora, a gente tem, historicamente, a gente tem um dado a ser compreendido que é assim, lá no tempo da minha avó, da sua avó, dos nossos avós, o casamento de uma menina de 12, 13 anos com um homem de 40 era muito normal, né? E isso perdura até hoje, ainda que você tenha uma legislação que diga que isso não pode acontecer. Assim, a gente tem mudado muitas coisas do ponto de vista da legislação, da garantia dos direitos em relação à questão da legislação, mas a gente ainda tem muito o que fazer na mudança da cultura, né? De que essa menina precisa se casar para poder manter, para ajudar a casa, porque já está na hora de casar. E no interior isso é muito comum, né? Já começou a namorar, tem que casar. Começou a ter vida sexual, se vira, né? Agora você vai ter que dar um jeito de casar. Há muitos anos atrás, a gente acompanhou uma menina de 10, 11 anos de idade, e ela tinha procurado um programa de atendimento à violência, porque tinha sido encaminhado pelo Conselho Tutelar, e aí na conversa ela dizia assim, eu não sei para que eu estou aqui. Ué, mas você foi vítima de violência sexual. Eu? Eu não, eu transo porque eu quero. Assim, então, tem tanta coisa que a gente precisa trabalhar no sentido da mudança da cultura,
da compreensão de que essa menina é uma menina e ela tem que viver o que ela tem de direito a viver como criança e não como uma mulher, porque ela ainda não está preparada do ponto de vista emocional e físico para isso. Mas existe um estímulo muito grande, assim, né? Ainda existe esse estímulo muito grande colocado. Então, essas meninas, no geral, elas não se veem nessa condição, inclusive, de vítimas de nada. Porque na cabeça e na compreensão delas e da família, elas estão ali porque elas querem. Em outros casos, não, elas estão lá por uma obrigação. Né? Quanto mais para o interior a gente vai, né, nas áreas mais pobres, mais a gente vê situações de meninas que são vendidas pelos pais para homens mais velhos, porque eles precisam se livrar de um peso adicional do ponto de vista econômico e precisam receber algum retorno em relação a isso. Então, eles se livram de uma boca e ganham dinheiro no entorno. Então, aí você vai ver essa situação acontecendo nas rodovias, quando você fala lá da exploração sexual de meninas que são colocadas, né, nos postos rodoviários para se prostituir. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa pensar no sentido de como é que a gente faz para atingir essas pessoas do ponto de vista da educação mesmo, para que essas concepções elas se modifiquem. Se a gente dependesse só de lei, a gente estava bem, né? Tem lei aberta com um monte de coisa e as coisas não modificam, não é por uma questão de legislação, mas é por uma questão de mudança de cultura, de compreensão disso de uma outra forma. Então, se a mulher adulta muitas vezes não se vê numa situação de violência, embora ela viva isso no cotidiano porque é banalizado, para a criança não vai fazer diferença. Ela também vai crescer tendo essa mesma visão de que aquilo é normal, de que aquilo é cotidiano, de que aquilo não faz muita diferença e não faz muito impacto. Então, esse é um desafio muito grande no sentido da mudança. A gente precisa mudar a mulher, no sentido dela se ver numa condição de sujeito de história. A gente precisa mudar o homem, que precisa ver esta mulher como um sujeito de direitos e não como objeto, né? Porque só empoderar a mulher também não resolve muita coisa. A gente precisa de empoderar a mulher e mudar o homem, para que ele se veja diferente nessa relação com a mulher. Então, a gente tem ainda um caminho enorme pela frente para poder dar conta de fazer essas mudanças necessárias. Mas é um desafio que a gente tem que encarar. E quanto mais a gente vê profissionais da área de saúde se envolvendo, né, nessas temáticas, melhor, porque, de fato, é a grande porta de entrada que a gente tem, é o grande acesso que as pessoas têm para poder trazer essa realidade vivenciada. Né? Então, esse momento é importantíssimo na formação, assim como é importantíssimo na formação dos profissionais que já atuam na saúde no cotidiano, para que possam ter essa ampliação mesmo de concepção. Bom, a gente já está caminhando para o final e eu também gostaria de agradecer muito a sua palestra, a sua presença aqui conosco. Dizer assim, que aqui você não está acompanhando, mas aqui no YouTube todas as pessoas estão elogiando muito sua palestra, estão agradecidas. Obrigada. Temos, sim, algumas perguntas, mas eu acho que ao longo da sua fala você já foi respondendo, né? Com a medida que você foi falando, então eu acredito que a gente tenha respondido praticamente todas, mas aproveitando só um gancho, a gente tem mais uns 5 minutos aí, apenas, infelizmente, aproveitando esse gancho cultural que você coloca, né? Ontem também a gente teve uma palestra da Michelle, da Edileuza, que, enfim, a gente chega à conclusão mesmo que o machismo é uma questão cultural, a gente sabe que é importante discutir com todas essas áreas, essa inserção aqui na universidade, compartilhando com a sociedade, enfim, como fazer, na sua opinião, né, uma mudança na sociedade. Eu quero dizer porque veio uma questão de que, já que esse comportamento machista é cultural, né, o que você acha, então, que as mães e as avós poderiam fazer, enfim, já que são as principais educadoras das crianças, das novas gerações, o que você acha, dá ali uma dica
para as mães e avós, os pais, claro que deveríamos incluir todos, mas a gente sabe que no Brasil, pelo menos, os responsáveis pela educação das gerações são as mães e as avós. Quais as dicas que você daria para a gente não formar mais uma geração machista, ou se a gente tem como fazer uma medida simples, educativa, transformadora na sociedade, qual seria essa? Simples, com certeza não é, porque quem dera a nossa fosse. Até porque, por exemplo, a mulher já está trazendo isso, ela já está trazendo isso tão arraigado. Gente, eu estou no escuro, então acho que a imagem deve estar meio ruim. Está tão arraigado que ela não consegue perceber que ela está educando um homem para ser machista, né? Nem junto com o próprio marido dela, nem sozinha, né? Assim, então, a gente tem que trabalhar duas frentes, né? Trabalhar esse adulto no sentido de permitir que ele possa processar essas mudanças, e isso acaba se reverberando dentro de casa, na educação dos filhos. Mas um outro espaço fundamental é o acesso que essas crianças têm, desde a escola, a discussões relativas à questão de gênero. Assim, falar que a gente não tem que discutir gênero em escola, isso é absurdo. A gente precisa discutir, porque às vezes é o único espaço que, de fato, ela vai ter para começar a fazer diferenciações entre aquilo que ela vivencia e o que é possibilidade de mudança. Não é porque está estimulando absolutamente nada, é porque ela tem que começar a perceber que as coisas podem ser de maneira diferente daquilo que ela tem de modelo dentro de casa. Então, o investimento em educação é fundamental nesse sentido, tanto para o adulto quanto para a criança. O adulto, no sentido dele começar a se pontuar e perceber que ele pode fazer diferente na relação com a criança. E aí, quando a criança pedir para brincar de boneca, e é o menino, qual é o problema do menino brincar de boneca? Assim, qual é o problema da menina brincar de carrinho? Né? Já começa por aí, né? Assim, quais são as falas que a gente tem no cotidiano que já demonstram que a gente está estimulando algo que a gente diz que não é favorável? Nossa, vai lá, aquela menina é tão bonitinha, dá um agarro nela. Gente, não existe. Não existe. E aí interromper esse ciclo, porque isso é um ciclo vicioso, ele é muito difícil, mas ele é possível, a partir do momento que a gente foque na formação dessas crianças, do ponto de vista educacional, e que a gente constitua espaços em que homens e mulheres, dentro das unidades de saúde, nas escolas, em relação ao acompanhamento da vida acadêmica dos filhos, que eles tenham espaços de discussões que permitam ampliar essa visão. Assim, as unidades de saúde estão sempre fazendo muitos eventos, é um lugar legal para abrir essa discussão que até então passa despercebida. Então, a gente tem que trabalhar em frentes diferentes nesse sentido. E aí, na medida que isso vai acontecendo, a tendência é que você consiga começar a construir essas mudanças em relação à forma como a gente educa os filhos. A gente tem muito vício. A gente precisa abandonar esses vícios e essas visões distorcidas que a gente tem da realidade. Não sei se ajuda. Não, ajuda. Bom, eu agradeço, passo a palavra agora para a Juliana, que eu acho que a gente vai ter que finalizar, infelizmente, né? Porque senão a gente ficaria aqui mesmo, porque é um assunto atual, um assunto pertinente, é um assunto que nos traz repercussões negativas na sociedade, então a gente realmente precisa debater, falar, e como você diz, trazer esse assunto para mais em ambientes, né? Não só o educativo, eu digo universitário, mas levar para dentro de casa, conversar sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez, viu, Bernadette? E só tenho elogios para a sua palestra. Muito obrigada. Obrigada, Bernadette. Agradecida, Angélica. Nós queremos agradecer muito pela palestra, foi incrível. E esperamos todos para a próxima palestra, que vai acontecer às 15h30, logo na sequência. E a nossa palestrante vai ser a Janine. Esses são os nossos patrocinadores e esperamos vocês logo mais. Muito agradecida.